Boa, galerinha, professor Leandro com vocês na área. Tudo bom com vocês? Fazer o seguinte, a aula de hoje, correção da nossa listinha aí de revisão, números racionais e as suas operações, tá certo? Então é bem o basicão mesmo, tá? A gente vai estar buscando aí as operações com os números racionais, beleza? Soma, subtração, essa transformação de número decimal para fração e vice-versa, tá bom? Então olha lá, número 1. Qual alternativa representa a fração 9/2 em números decimais? Pô, lembrar aí que eu passei essa lista e ela estava com muitos erros nas alternativas, então eu resolvi cancelar as alternativas e deixar aí só os enunciados, tá? Vocês podem ver que a formatação dela tá horrível, porque eu peguei aqui boa parte disso aqui de um PDF. A transformação, essa formatação ficou ruim quando se transforma de PDF para doc. Mas enfim, o que interessa é o enunciado, né? Então transformar 9/2 para número decimal, qualquer fração para número decimal é a divisão. A fração representa uma divisão. Então vamos dividir. Quanto que é 9 dividido por 2? Dá para fazer de cabeça, né? 4,5. Pô, professor, não sei fazer de cabeça não. Não tem problema, você arma a tua continha, ó. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Sobrou 1. O que eu faço com esse 1? Coloco um 0, vírgula, 10 dividido por 2, 5, resto 0. Tá certo? Então, basicamente é isso. A número 2 é mais fácil ainda. Por quê? Eu tenho uma fração de base 10. Tá bom? Pô, professor, não é 10 não. É 1000. Eu sei, pessoal, mas qualquer número 1 mais zeros, a gente diz que é um número de base 10. Quando vocês chegarem lá no 9º ano, vocês vão entender melhor. Quando vocês estiverem estudando notação científica. Tá bom? É um número que deriva do 10, vamos dizer assim. 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, tá certo? Números de base 10, a divisão é ridícula, tá certo? O 35, ele é um número inteiro, correto? Então você vai olhar só para o número de cima, tá? Ou seja, você vai olhar pro numerador e você vai contar quantos zeros você tem no denominador. Quantos zeros eu tenho no meu denominador? Tem 3. Então imagina que a vírgula está aqui, logo depois do 5, e você vai andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Se eu não tenho aqui, eu tenho que complementar com um 0. Tá certo? Então, quantas casas decimais eu tenho que ter? 1, 2, 3. É a mesma quantidade de zeros que você está dividindo. Então tá aqui. Já passei a fração para número decimal. Tá certo? E a número 3 é o contrário, né? Você conta quantas casas decimais, essa quantidade vai ser a mesma de zeros que você vai colocar embaixo, tá certo? 65 centésimos, belezinha? Número 4, era para a gente fazer o seguinte, a gente ia observar e dizer qual que está certo, qual que está errado. Então vamos observar as afirmativas. Então lá na letra A, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais dividido por 1000, tá certinho a letra A, tá bom? Letra B, eu tenho 1, 2 casas decimais dividido por 100, tá certinho a letra B também. Vamos para C, 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 casas decimais, a vírgula tá aqui para poder complementar, tá certo também. Então, número 4, as 3 alternativas estão corretas. Beleza? Olha a minha reta aqui, que beleza. 5. Qual alternativa representa a soma dos números decimais? Somar ou subtrair números decimais, basta você observar o posicionamento da vírgula, tá certo? Vírgula embaixo de vírgula. Alinhou, aí você pode efetuar a tua soma ou subtração normalmente. 5 mais 5 dá 10, foi 1, 6, 7, 8,
vírgula embaixo de vírgula e 0 mais 0, beleza? Você pode escrever 0,80 ou 0,8, que é a mesma coisa. Vamos lembrar que esse 0 aqui, na última casa da parte decimal, ele não faz diferença, tá certo? É a mesma coisa, 0,8 ou 0,80 ou 0,800, enfim. O 0 na direita, lembrando que tem que estar à direita, na parte decimal, você pode omitir. Mesma coisa na 6, ó. Ele quer uma soma. Então, ó, vou fazer de propósito, tá? Vou botar o 4, 0, 13 em cima, 10, 1, 8, 2 embaixo. Beleza? Lembrando que isso aqui foi para te provocar, né? Porque fica estranho, pô, tá faltando uma casa aqui. A vírgula que manda. Tá certo? É assim mesmo, a linha é vírgula, tem que ficar assim. Se tivesse faltando um número aqui, ou então aqui, a vírgula é que manda, tá? 3 mais 2, 5. 8 mais 1, 9. 0 mais 1, vírgula embaixo de vírgula. 4 mais 0 e desce 1. Não tem nada aqui, ó. Tá bom? 14,195. Essa lista aqui você acha facilmente aí pela internet, né? Você tem que tomar cuidado que eu já peguei assim mais de um site com o gabarito errado, tá? Então, se por acaso você não é meu aluno, você tá vendo esse vídeo aí, você caiu aqui de paraquedas, primeiro te agradeço pela audiência, pela paciência, e já te aviso que se você pegou isso daí pela internet, corre um sério risco de estar errado. Qual é a diferença entre os números decimais? Diferença é uma subtração. 724,96 menos 242,12. Subtrai normal, a linha é vírgula, tá? Soma e subtração são operações opostas. A resolução, o modo de resolver é o mesmo, tá? 6 menos 2, 4. 9 menos 1, 8. Vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 2. 2 menos 4 não dá, pega um emprestado. 6. 12 menos 4, 8. 6 menos 2, 4. Então tá aqui, ó. 482,84. Tá certo? Beleza. Vamos para 8. Subtração, mesma coisa, linha vírgula e manda brasa. Então, ó, 3,02 menos, beleza? 2 não tira o 5, o que que eu faço? Pego 1 emprestado, só que o 0 não tem nada. Eu vou ter que pegar 1 do 3. Esse 1 do 3 ele foi pro 0, ficou 10. Só que esse 10 ele vai perder 1 pro 2, então vai ficar 9, aqui vai ficar 12. 12 menos 5, 7. 9 menos 6, 3, vírgula embaixo de vírgula e desce com 2. Beleza? Lembrando que você sempre pode fazer a prova real. Pega esse 2,37, soma com 0,65, tem que dar 302. Tá ok? 9. Essa 9 é grandinha, né? Para cada caso, somar os números. Então a gente pode fazer aqui até um pouquinho mais rápido. 0,25, lembrando que a ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso trocar aqui tranquilamente. 5 mais 5, 10 foi 1. 2, 4, 5, vírgula embaixo de vírgula. E ficou com 1. Então imagina que você tem R$1,25, você somou mais 25 centavos. Você ficou com 1,50. Tá bom? 0,25, 2,5. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 90% da galera que erra esquece disso aqui. O 5 não tem nada embaixo, você pode complementar com 0. Não precisa, mas pode. 5 desceu, 5 mais 2, 7. Vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 2, tá aqui. Tá bom? C, 0,25, 3,7. Todas elas são muito parecidas, né? Então, ó, desceu com 5, 7 mais 2, 8, vírgula embaixo de vírgula, desceu com 3. Tá aqui. Tá bom? D, 0,25. Esse 2 saiu horrível, mas vai ficar assim mesmo. Vocês estão entendendo. 5,
4, vírgula embaixo de vírgula, ó. A maioria aí você faz de cabeça tranquilamente, tenho certeza absoluta. Ó, casa decimal aqui do 3 é logo após a vírgula. Ele vai somar com 2. Então é 1,55. Tá certo? Ó, o 3, primeira casa depois da vírgula. 5, o 3 soma com 5. O 2 vai somar com 0. Então vai ficar 2,8. Tá bom? Professor, o senhor está fazendo muito rápido. Não tem problema, galera. Você pode armar a tua continha aí e fazer tranquilo. Tá bom? É porque aqui eu não posso ficar fazendo vídeo de 3, 4 horas que fica muito cansativo para todo mundo, né? Mas aí se você sentiu dúvida, não conseguiu fazer, você fala comigo tranquilamente. Tá certo? Eu tiro a dúvida de vocês aí. 0,3, 3,7. Essa daqui eu vou fazer questão por quê? 3 mais 7, 10, vírgula embaixo de vírgula foi 1. Ó, 4,0 ou só 4. Tá? O 3 vai somar com 2 na H, então vai ficar 6,5. Pronto, viu? Até que fizemos a 9 rapidinho. De repente a gente perde mais um tempinho aqui na 10. Tá bom? Essa 10 aí, novamente, a galera do sexto ano não viu ainda número negativo, tá? Então não compreende essa parte, teoricamente, né? Não compreende essa parte de saldo devedor, de estar devendo os números inteiros. Apesar da gente já estar estudando os racionais, a gente está estudando só o básico, a gente não tem essa parte dos negativos, tá certo? Então essa 10 aqui, como eu tinha dito para vocês, pelo Zap, não precisava nem ter feito. Mas eu vou fazer aqui com vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Só vai alterar o sinal no final. Ele não quer uma subtração, ele quer então uma diferença, tá certo? Só que presta atenção, eu vou armar a conta aqui do jeito certo, tá? É 0,25 menos 1,25. Aí você do sexto ano deve estar pensando assim, pô, professor, o maior número está embaixo? Sim, tá? Existem esses casos. Como que é feita essa resolução? Tá bom? O certo é isso aqui. Como que é feita essa resolução? Você coloca o número maior em cima, você vai efetuar uma diferença, tá bom? É assim que funciona. Então vou subtrair aqui, ó. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Vírgula embaixo de vírgula. E 1 menos 0, tá bom? Então deu 1, certo? Só que é o seguinte, eu estou tirando uma quantidade maior. Esse 1 aqui, ele é negativo, tá bom? A única diferença aqui entre esta conta da esquerda e esta conta aqui da direita é porque eu tenho que colocar esse sinal de menos aqui no final, beleza? Essa 10 eu não vou fazer porque eu não quero confundir os meus alunos aí do sexto ano, tá bom? Mas se você tentou fazer, se se esforçou aí, basta você entender que só de fazer a diferença entre os números, colocando o maior em cima, já está satisfatório pra gente, tá certo? A única diferença aí vai ser o sinal no final, que eu tenho certeza que vocês colocaram um 1 positivo, tá bom? Mas é um negativo porque o número maior é negativo. No caso aqui fica devendo, saldo negativo, tá bom? Hoje em dia fica mais fácil pra galera entender, porque tem muito jogo que envolve dinheiro. E tem jogo que fica com saldo negativo se estiver devendo. Enfim, facilita meu trabalho, né, na hora de dar exemplo, na hora de explicar. Então 11, vamos lá. O número decimal pode ser escrito por extenso como? Pensa nele como fração. Ele não tem duas casas decimais, então é 3 sobre 100. 3 centésimos, tá certo? Então a gente vai escrever aqui, ó, 3 centésimos. Nossa senhora, escrever por extenso é horrível aqui. Minha letra já não favorece muito.
nessa mesa aqui, então, horrível. Mas vamos lá, vocês entenderam. 12, associar o número com a alternativa que representa. Eu tenho 15 inteiros. Tá bom? Então a gente já exclui ali a letra B. São 15 inteiros. 435. São quantas casas decimais? Não são 3 casas decimais? Então embaixo, se eu fosse pegar só a parte decimal, hein? 4, 3, 5 dividido por 1000. São 3 zeros. Então 435 milésimos. Qual é a alternativa que tem milésimos? Letra C. Tá bom? Eita, 13. Assinalar a alternativa adição. Então, ó, 4 sobre 7 mais 2 sobre 7. Beleza? Aqui ele facilitou muito a nossa vida. Por quê? Denominadores iguais. Se o denominador é igual, você repete o denominador e você soma ou subtrai o que está em cima. 4 mais 2, 6. Pronto, é só isso. Tá certo? Somar ou subtrair fração só tem problema quando está diferente, o denominador. Quando é igual, molezinha. 14, mais um exemplo. 8 sobre 9 menos 6 sobre 9. 8 menos 6, 2. Repete o denominador porque é igual. Tá certo? Só dá problema quando é diferente. Belezinha? Vamos apagar aqui geral. Então, ó, qual a alternativa que representa a fração irredutível? O que é uma fração irredutível? É aquela fração que não se reduz mais. Ou seja, você não consegue mais simplificá-la. Tá bom? O que eu faço para simplificar uma fração? Procura números divisores ao mesmo tempo do numerador e o denominador. Olha para o 25 e 45. Quem que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo? O ideal é que seja o maior, o máximo que vem aí na tua mente. Terminou em 0,5, eu divido por 5. Tá bom? Então divide por 5. 25 por 5 dá 5. E 45 por 5 dá 9. Como que eu sei que eu tenho que parar? Eu não vou conseguir dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Além do 1, né? O 1 a gente não conta porque senão não vai mudar nada. Continua sendo a mesma fração. O 5 ele é primo, só divide por 5. O 9 não divide por 5. Então essa daqui é a irredutível. Pronto, a gente conseguiu de primeira. Tá bom? Simplificar é muito fácil, é sempre bem-vindo. A 16 é a mesma coisa, tá? Ele só mudou o nome. Mas é a mesma coisa. 14 sobre 21. Isso aqui é bom para quem é bom de tabuada. 14 e 21. Você consegue dividir por quem? Por 7. Divide por 7. Em cima e embaixo. 14 por 7 dá 2. 21 por 7 dá 3. Ó, o 2 é primo e o 3 é primo também. Então essa daqui é mais simples. Beleza? 17. Qual a área... Não, perdão. A área colorida em cada círculo indica uma fração de um inteiro. Qual alternativa representa a soma dessas frações? É muito simples, é só você contar quantos você pintou, tá bom? E quantos que ele está dividindo. Ele está dividindo aqui em 1, 2, 3, 4, 8 nos dois, então é uma fração sobre 8. Nem precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo, mas tá? Só para você entender. Na primeira eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda eu pintei 2. Então é por isso que você repete o denominador. No total eu estou pegando 5 mais 2, 7 partes de 8. Tá certo? É por isso que você repete o denominador quando você soma ou subtrai. Beleza de Leusa. Que mais? Vamos lá, 18. Qual a fração representa a parte colorida da figura? Muito simples, né? Às vezes eu acho que eu tô pegando muito leve com vocês. Eu peguei 6 partes e eu tô pintando 5 dela. Então são 5. Eita Jesus. Desconsidera. 5 de 6. Tá bom?
Vamos limpar aqui. Vou dar uma pausa aqui para limpar a garganta, beber uma água e já volto. Voltando. 19, então nós temos ali multiplicações e divisões. A multiplicação ela é muito simples, tá, gente? Você vai multiplicar normalmente, esquece a princípio que o número tem vírgula, tá? Então, ó, 3,9, 8,2. Multiplicação aqui normal, tá? 2 vezes 9, 18 foi 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Tá? 8 vezes 9, 72. 8 vezes 3, 24. Mais 7, 31. Tá bom? Soma 8. Desceu, não tem nada aqui embaixo. A gente tem que lembrar de pular, né? A casinha. 7 mais 2, 9. 1, 3. Agora que vai entrar aqui o detalhe da vírgula. Quantas casas decimais eu tenho? 2, né? 1, 2. Então aqui embaixo eu tenho que ter 2 casas decimais. Você conta sempre da direita para a esquerda. 2 casas decimais. Tá certo? Então deu 31,98. Beleza? Letra B. Mesma coisa. 2,315 vezes 6. Então 6 vezes 5, 30. 6 mais 3, 9. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Quantas casas decimais? 3. Então, 3 casas decimais. Repara que o 6 aqui não tem casa decimal, então a gente não teve que contar. Tá certo? C. Divisão dessa vez. Então a gente vai fazer o seguinte na divisão, ó. A princípio é normal. Armei, não armei? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho que tirar essas casas decimais. Então eu vou ter que multiplicar por um número que transforma esse cara aqui em um número inteiro. Que número é esse? Se são 2 casas decimais, eu tenho que multiplicar por 100. Lembrando que eu não posso multiplicar só de um lado. Obrigatoriamente eu tenho que multiplicar os dois lados. É por isso que eu transformo, né? A partir de agora eu não tenho mais essa vírgula. Ela pulou aqui para depois do 5. Não preciso escrever. 2.645. E se eu multipliquei o 5 por 100, 2 casas decimais vai passar a ser 500. Tá certo? Então, 2.645 dividido por 500, 5. 5 vezes 5, 25. Coloca os dois zeros. Beleza? 2.500. Subtrai para ver a diferença. Não dá, é menor. O que eu faço? 0 e vírgula. É mais fácil trabalhar com o número inteiro. Tá certo? 2 vezes 500 dá 1.000. Sobrou 450. Coloco o zero. O que eu faço aqui? Nada. Você não vai acrescentar outro zero. Você só acrescenta outro zero quando você tem que aumentar aqui 2 vezes. Quando você acrescenta 2 zeros. Aí você tem que botar mais um aqui. Tá certo? Depois que você botou a vírgula, você praticamente não mexe aqui. Então agora você tem 45 dividido por 5. 9. 9 vezes 500. 4.500. Resto 0. Tá certo? 5,29. Não é nada demais. Beleza? Essa letra D, se você quiser fazer de cabeça, não é tão difícil. Porque a gente tem um número par. Né? 58,24. Divide 58 por 2 e 24 por 2. Tá? Dá pra fazer assim também, mas vamos lá. Vamos fazer do jeito certo. Que é pra gente praticar. 2 casas decimais, então acrescenta 2 zeros aqui e tira essa vírgula. Multipliquei por 100. Beleza? Então a partir de agora eu tenho 5.824 dividido por 200. Deixa eu ver aqui qual o número mais próximo que eu posso multiplicar. 25. 25. Não dá mais. 26.
29. Isso. Vai ser 29. Porque 29 vezes 2 dá 58. É isso aí. Dá 58. Ó, eu penso aqui no número inteiro, né? Depois a gente acrescenta os zeros. Então 29 vezes 2, 58. Mais 2 zerinhos, porque era 200. Tá bom? Então é 5.800. Sobrou 24. O que eu faço? Coloco 0,240 por 200, 1. Sobrou 40, mais um zero, 2. Olha lá. Viu? 29,12. De repente essa daqui dá pra você fazer de cabeça tranquilo, né? Não é nada lá de outro mundo. Tá certo? Então, continuando. A letra E é a multiplicação de frações. Pessoal, multiplicação de fração é muito simples, tá? Eu escuto muita dúvida aí dos meus alunos. Tem gente que fala que é para multiplicar cruzado, fazer isso, aquilo. Galera, multiplicação de fração, você vai multiplicar em cima, embaixo, embaixo. O que é isso, professor? O 4 com 3, 3 vezes 4, 12. Embaixo, embaixo. 5 vezes 7, 35. É só isso. Tá? Se por acaso der para simplificar, é uma boa. Até antes, tá? Você procura ver se dá para simplificar. Facilita você trabalhar com os números menores. Mas não é o caso. Tá bom? Não dá para simplificar aqui. Beleza? Ó, essa número F, essa letra F, número F foi excelente. É um caso aqui que você pode simplificar antes. Olha os números em cima, olha os números embaixo. Observa. Tem algum múltiplo aqui? Tem algum número que se divide? O 6 e o 3. Então eu posso dividir antes. Tá? Mas não vou fazer isso agora não. Quer ver? 6 vezes 3. 6 vezes 5, perdão. Dá 30. 7 vezes 3, 21. Beleza? Não é o caso aqui. Tá? Mas é bom você estar sempre procurando simplificar. Por quê? Normalmente as múltiplas escolhas, questões de múltipla escolha, ela não te dá a fração equivalente maior. Ela sempre vai te dar uma fração irredutível. Tá bom? Então, se você vai estudar para um concurso, se você vai fazer uma prova que é múltipla escolha, você tem que se preparar para isso. Tá certo? 30 dividido por 3 dá 10. 21 dividido por 3 dá 7. É a mesma resposta se você tivesse simplificado antes. Por isso que é bom você observar se dá para simplificar antes. O 6 ele divide com 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui ficaria 2. 2 vezes 5, 10. Ó. Embaixo, 7 vezes 1, porque eu dividi aqui por 3 também. 3 dividido por 3 dá 1. 7 vezes 1, 21. Oh, perdão. 7 vezes 1, 7. Ó. Você já ia ter a tua resposta bonitinha direto. Você não ia ter que passar por isso. Tá certo? Qual que tá certo, qual que tá errado? Os dois estão certos. Você faz na ordem que você quiser. Beleza? G, 2/5 vezes, é vezes, tá? Já vou te explicar o porquê. 7 sobre 8. Eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Reparem que era 8 sétimos, agora é 7 oitavos. Tá bom? Então você inverte a segunda, multiplica pelo inverso da segunda. É isso aí. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 8, 40. Ó, podia ter dividido antes, eu podia ter simplificado 2 com 8. Simplifica por 2 aqui. 7 sobre 20. Beleza? Então você faz antes ou faz depois, você que escolhe. G. Mesma coisa, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? O 7 é primo, o 3 é primo, não dá. O 16, ele divide por 1, 2, 4, 8. Não tem nenhum divisor comum com o 9. Então, nesse caso aqui, não vai dar para a gente dividir. Não dá para simplificar. 7 vezes 16, 112. E 3 vezes 9,
27. Beleza? Como que eu sei se o número divide por 3? Somos algarismos. 2 mais 1 dá 4. Divide por 3? Não. Então esse número aqui não é divisível por 3. Tá bom? Sobre 27. Então com isso aí a gente fechou a 19. Dá um pause aqui só pra gente ganhar um tempinho. Vou apagar e vou organizar aqui a conta. Então, voltamos aí. Eu pausei para poder colocar, para apagar e para poder colocar essa reta aqui. Tá bom? Tinha muita gente me perguntando, né, sobre essa questão. Ela é muito simples. Você tem que associar as 3 frações ali com essas letras, tá bom? De acordo com a posição. Então, essa letra A, ela é um número que está entre 0 e 1, ou seja, ela é menor que 1. Então, você vai observar as 3 frações que você tem lá. 3 sobre 2, 9 sobre 2 e 1 sobre 2. Todas elas dá para você fazer de cabeça tranquilamente. Inclusive, uma a gente já até fez, né? 9 sobre 2 é 4,5. No primeiro exercício. 3 dividido por 2, você tem R$3. Para 2 pessoas, R$1,50. E R$1 dividido por 2, você tem 0,5. Pronto. Você já fez praticamente. Então, qual desses 3 aqui ele é menor do que 1 e maior que 0? Ó. Então, o A é 1,2. Perdão, 1 sobre 2. Tá bom? Quem é maior do que 1 e menor do que 2? 1,5. Então, o C é 3 sobre 2. Tá bom? Restando somente aí o cara que é maior do que 4, 4,5, ó. O B é 9 sobre 2. Tá bom? É só isso. É só você observar. 21. A área colorida em cada círculo indica uma fração de 1 inteiro. Qual a alternativa que representa a diferença? A subtração, né? Então ela é muito parecida lá com o exercício anterior. 21. Eu tenho ali 3 de 4 menos 2 de 4 partes. Vai me sobrar alguma coisa sobre 4. 3 menos 2, 1. Pronto, é só isso. Tá bom? 22. Voltamos aí, ó. Porcentagem. Muito facinho, né? 30%. Isso aqui tem muito a ver com a multiplicação de fração. Pô, professor, tô vendo uma fração ali só, que é o 30%. Beleza, 30 sobre 100. Vezes 100, 100 é um número inteiro. Todo número inteiro ele está sobre 1. Então a gente tem ali uma multiplicação de 2 frações. Tá certo? Eu posso multiplicar e depois simplificar, ou eu simplifico antes, que é o que eu sempre prefiro fazer. Eu posso cancelar esses 2 zeros com esses 2 zeros, que é dividir por 100, tá? 100 dividido por 100 deu 1. 30 vezes 1, 30. Então 30% de 100 é 30. Muito facinho, né? 3% de 120, mesma coisa. 3% de 120. A palavra D na matemática é vezes. Cancela 1 zero com 1 zero. Beleza? 3 vezes 12, 36 dividido por 10. Dividir por 10 é voltar uma casa para a esquerda com a vírgula. 3,6. Pronto. Muito simples, né? Deixa eu ver, acho que dá para fazer a 24 aqui embaixo. Professor super organizado. Qual a alternativa que corresponde 55% a 500? Então, ó, 55% de 500. Corto 0 com 0, 0 com 0. Tem 2 zeros para cortar, a melhor coisa que tem, né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 50, 250. Então, 250 mais 25, 270 aí. 5. Beleza. Edileuza. Então, maravilhoso. A próxima aqui. Qual é a dízima periódica representada pela fração dízima periódica? Vocês vão ver. O que é a dízima periódica? É que tem repetição. 10 dividido por 3. Então, de novo, por que eu divido 10 por 3? Porque é uma fração. Toda fração
é uma divisão. Beleza? Então 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Coloco 0, vírgula. Vocês já estão entendendo que vai repetir eternamente isso aqui, né? Ocasionando numa dízima periódica. Isso daqui é uma dízima periódica, pessoal. Dízima periódica é qualquer número decimal com uma repetição infinita. Beleza? Você repete no mínimo 3 vezes o período. Período é o número que se repete, no caso aqui é 3. Ou você copia o número e coloca um traço no número que se repete. Tá bom? Então você tem esta representação aqui e esta representação aqui. Essa daqui eu quase não vejo, mas eu uso bastante, porque economiza, né? Você não tem que ficar repetindo o número 3 vezes. Quando é um algarismo só é tranquilo, agora quando são 2, 3, se fosse 1224, 1224, 1224, vai ficar repetindo isso tudo? Coloca uma vez só e um traço em cima, mais fácil. Tá bom? Tem isso daí também. Vamos lá, 26. Escrever a fração na forma de um número decimal. É só dividir. 5 dividido por 3 dá 1. Sobrou 2. 2 é menor do que 3. 0, vírgula. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobrou 2. Ó. 0, continua, 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 continua. Tá bom? Então, 1,666 ou 1,6. O 6 aqui se repete, coloca o tracinho em cima. Beleza? Então, a gente está quase fechando aqui. Apesar de serem 29 exercícios, são exercícios que dá para fazer rapidinho, né? 27. Qual é o sinal de desigualdade que deve ser posto entre dois números em cada situação abaixo? O macete aqui é você comparar os números. Comparar números decimais é só você observar casa por casa, tá bom? Então você tem aqui, ó, 0 com 0 igual, 2 com 2 igual, 9 é maior do que 1. Então, na letra A, maior que. A boca do jacaré é sempre aberta para quem é maior. A parte inteira aqui, ó, o 8, ele é menor do que o 9. Então, a gente já mata essa questão só de olhar, né? C, D, E e F. Tá bom? Então, letra C. 1 inteiro, 10 inteiro. O 10 ele é maior do que 1. 10 inteiro, 9 inteiro. Na parte inteira tu já mata aqui todos eles. 2 inteiro, 1 inteiro. 0 inteiro, 9 inteiro. Então, tá bom? Um pouquinho de jacaré aberta para quem é maior. A 28. A 28 ela é mais interessante. Por quê? Para eu comparar duas frações, eu tenho que ter ou o denominador igual ou o numerador igual. Tá certo? Se os dois forem diferentes, tem um modo para chegar lá. Vamos lá. 1/5 comparado com 1/3. Você tem que pensar o seguinte. O 1 ele está sendo dividido em 5 partes aqui. O 1 aqui ele está sendo dividido só em 3. Então você tem uma barra de chocolate. Você vai dividir para 5 pessoas. A mesma barra de chocolate dividindo para 3... Qual porção aqui é maior? Se eu for dividir para 3 é maior. Essas 3 pessoas vão comer mais do que cada uma dessas 5. Então, 1/3 é maior do que 1/5. Tá bom? Quando o numerador é igual, a fração maior é a que tem o menor denominador, porque está sendo dividido em menos partes. Tá bom? B. A gente tem aqui a B e a C, né? Casos em que o numerador e o denominador são diferentes. Então, o que a gente faz nesse caso? Nesses casos, né? A gente tem que fazer um MMC. Beleza? Para poder comparar. Eita, eu deixei cair o negócio aqui. A gente tem que comparar essas frações. Como que a gente faz MMC? Entre 7 e 9. O 7 não é primo, ele só vai dividir por 7.
Então não preciso nem fazer. Eu sei que o MMC entre os dois aqui é 7 vezes 9. Eles são primos entre si. E 7 vezes 9, 63. Beleza? Agora vem aquele númerozinho que a gente coloca aqui embaixo. Qual o número que eu multiplico o 7 para chegar no 63? A gente acabou de fazer, né? E o 9? Esse número ele vai multiplicar lá em cima. Multiplica lá em cima. 9 vezes 2, 18. 7 vezes 3, 21. Pronto. Então, 3 nonos, ele é equivalente a 21 63 avos. 2 sétimos é equivalente a 18 63 avos. Qual dos dois aqui é maior? O que tem o maior numerador. Beleza? Automaticamente o 3 nonos ele é maior do que o 2 sétimos. Beleza? Mesma coisa na letra C. Tá bom? Só que a C vai ser mais fácil. Por quê? Você pode fazer o MMC também, tá? Mas pensa aqui no 4 e no 2. Se eu multiplicar esta fração aqui da direita por 2, como é que vai ficar essa fração? Multiplica por 2 aqui em cima e embaixo. Tá? Lembrando que você só pode somar, você só pode multiplicar ou dividir a fração se for em cima e embaixo, tá? Então na esquerda eu não mexi, na direita vai ficar 2 quartos. Ó, pronto. O denominador já está igual, você não precisou nem fazer o MMC, quebrar a cabeça, né? Qual das duas é maior? 3 quartos é maior do que 1 meio. Tá certo? Qual seria a tua outra alternativa? Eu falei que tinha outro modo, né, de resolução. Seria você determinar quem é o decimal. Você divide 2 por 7. Acha o decimal. Divide o 3 por 9. Acha o decimal e compara os dois. Comparar decimal é muito fácil. Mesma coisa que na C. Divide o 3 por 4. Acha o decimal. Divide 1 por 2. Acha o decimal e compara os dois decimais. Você pode fazer isso aí também. Tá bom? Para poder comparar fração e decimal é a mesma coisa, né? Só que eles estão escritos de modo diferente. E 29, após observar as desigualdades, indique qual é a alternativa correta. Vamos lá. A letra A está certo? Não, né? A está errada. Por que a A está errada? Porque ele está falando que 10 é menor do que 9. Só na parte inteira você já mata aqui essa questão. Letra B está certinha. A parte inteira aqui é maior. E a letra C também está errada. Ele está falando que o 9 inteiro é menor do que 0. Como pode isso? Então a B está correta e a C está errada. Qual a alternativa aqui que diz isso? É a letra C, né? 1 e 3 erradas. Então letra C. Beleza? Então com isso a gente fecha essa listagem aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito aí do feedback de vocês, tá, pessoal? Deixa um curtir aí no vídeo. Compartilhe aí com os colegas de vocês para ver se dá mais visualização. Porque isso aí até empolga a gente para poder estar fazendo outros vídeos. Tá bom? Eu pretendo até passar mais coisa de revisão, mais uns vídeos interessantes. Mais pra frente a gente vai pegar algumas questões de concurso também, para poder incentivar aí para dar mais vontade, né, de fazer o vídeo. Porque às vezes eu faço um vídeo e eu vejo lá tem 5, 6 visualizações. Ou seja, tem gente que pega e vê isso daqui muito mal, nem assiste de novo. Tem gente que nem vê direito. Tá bom? Não custa nada, dá um curtir aí, compartilha com os colegas de vocês que estiverem sentindo dificuldade para fazer esse tipo de questão. Falou? Um abraço aí para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!